hoje não deu nem para nós buscar com Maria, porque nós estávamos no concerto. Começamos o ano bem, abençoado, glória a Deus e aleluia. E nós estávamos no concerto, não ficou pronto. E eu falei para Maria, eu não consegui te buscar. Ela já estava em cima da hora. Eu falei, pastor do céu, nenhuma maneira nós conseguimos buscar. Hoje vai estar eu, você. Eu fiz até as contas para os irmãos que iam estar. Aí Jesus falou assim, vou quebrar teu queixo. Eu sei que ele sempre faz isso comigo. Eu vou colocar tua cara no chão aí, ó. Mesmo com chuva. É isso que Deus quer de você. Não olha para o tempo não, que olha para o tempo não planta e também não colhe. E é isso que nós temos que ser. Não olhar para o tempo. Sente suas mãos para cá. Abençoa a vida do presbítero. Eu sei que a palavra já está no coração dele. Senhor, meu Deus, meu Pai. Mais uma vez eu te peço licença para entrar até o seu trono, Senhor, apresentando a vida do seu filho, Senhor. Deus, que nessa noite o Senhor possa usá-lo, meu Deus querido, que o Senhor possa multiplicar, Senhor, os 2 peixinhos e os 5 pãezinhos do teu filho, Senhor, que possa ser multiplicado nessa noite e venha alimentar a nossa alma, independente da maneira que venha, Senhor. Seja correção, seja bênção, Senhor, nós estamos aqui para ouvir, a terra do nosso coração está pronta, que essa semente venha cair, venha germinar e venha dar fruto e fruto em abundância. Usa o teu filho, Senhor, tira todo o obstáculo, todo o impedimento e tudo aquilo que o Senhor falou no coração dele, dá sabedoria e graça para ele transmitir para nós nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Paz seja convosco, igreja. Amém. Eu estou feliz com Jesus, diga amém. Amém. Eu creio que Jesus está feliz com você. Glória a Deus, Jesus. A mensagem da mensagem a pastora já pregou. E ela estava aqui falando das ofertas aí, abacaxi, galinha. E eu tinha uma vez de ser cantor. Como eu não lembro jeito, eu acho que eu me investi nessa área. Pelo menos tomate, essas coisas eu já posso comprar. Porque a pessoa não tacar em mim. Vamos economizar. Amém? Abra o tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 1 e 2 da palavra do Senhor. Deus nessa noite tem uma palavra de cuidado para a sua igreja. É um texto bem conhecido, livro de Gênesis 22, versículo 1 e 2, amém? Diz assim o texto: aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Tomai vosso assento, glorificando a Deus. Queridos, eu nessa noite eu tenho olhado para esse texto e Deus falou comigo nesse texto, porque a gente vai olhar aqui um cenário, uma narrativa de uma história de um homem que, se você estudar toda a história dele, você vai ver que sempre foi um homem que tinha várias qualidades diante de Deus: obediência, temor, confiança e principalmente obediência a Deus. Abraão, quando Deus sempre pediu um sacrifício a ele, era a coisa mais fácil para ele. Ele era um homem que sempre estava oferecendo sacrifício a Deus, levantando altares a Deus. Então isso não era nenhuma dificuldade para Abraão. Mas aqui nesse texto, quando nós chegamos, nós vamos deparar com algo que Abraão até ali não havia vivido. Deus pedia algo para ele. Pedia algo que talvez, quando a gente olha, é difícil de entender isso que Deus está pedindo para Abraão. Mas o que me chama a atenção é que o versículo diz que Deus vai provar Abraão. Eu não sei qual é a circunstância da tua vida, da tua caminhada que Deus te prova. Eu não sei qual é o momento que você olha e Deus está te provando. Eu tenho dito aqui nesse altar algumas vezes que durante 8 anos e pouco eu trabalhei numa empresa, e eu ainda vou testemunhar isso aqui, não é a hora, ele precisa concretizar algumas coisas, mas eu digo para você que eu vivi nos últimos 4 meses algo que eu não saberia nem explicar para vocês. Um estresse muito grande, uma ansiedade muito grande, uma agonia, quando dava o horário de eu ir trabalhar, dava aquela vontade de chorar, de sair correndo, mas eu tinha que demonstrar perante a minha esposa que estava tudo bem. E aí eu olhava para Deus e dizia: Deus,
pessoa está em tudo isso. É nesse momento que você tem que olhar para Deus e entender que quando você chega no seu limite, você tem que crer que Deus proverá. Porque se você olhar para dentro do contexto, você vai ver que Isaac vai olhar para o pai dele e vai dizer: pai, aqui tem fogo, aqui tem lenha, mas cadê o cordeiro? E Abraão, sabendo que Deus falou com ele, vai dizer: Deus vai prover, Deus proverá. Isso é o que? Confiança, acreditar. E Abraão era um homem que acreditava em Deus. Abraão, para que quando você vai lá para o capítulo 12, você vai entender que no capítulo 12 Deus vai falar para Abraão sair do meio de toda a tua parentela, porque não acreditava no mesmo Deus que ele, e diz: vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quando nós lemos nesse texto, Deus está dizendo para ele, Deus está dando uma direção para ele: Abraão, eu quero que você vá para a região de Moriá, as terras de Moriá, e uma das montanhas que eu ainda vou te mostrar. Entenda que no capítulo 12 ele está saindo sem direção. Deus não disse para ele qual era a terra, só disse que iria mostrar, iria dizer. Se você não acreditar que no meio da tempestade, no meio das circunstâncias, no momento, no teu limite, porque eu cheguei no meu limite, e olhando para Deus e dizendo: Deus, e agora? Deus, é crer. É você olhar para Deus e dizer: Deus vai prover, Deus proverá, Deus vai mudar, Deus vai fazer. Quando você olha o momento e você não vê saída, você crê que Deus proverá. Abraão está dentro de um cenário, olhando e dizendo assim: vamos para as terras de Moriá. Pega os seus 2 servos, pega a lenha, pega tudo que tem que levar. E o texto diz que ele vai caminhar durante 3 dias até ele avistar onde Deus mostrou para ele. Entenda que muitas vezes nós somos apressados naquilo que Deus determina em nossas vidas, porque nós queremos que Deus resolve ontem, não amanhã ou agora. A caminhada de Abraão, imagine Abraão caminhando 3 dias com seu filho, com seus servos, e crendo naquilo que ele ouviu. Porque muitas vezes a gente ouve muita coisa, mas a gente não ouve a voz de Deus. Muitas vezes nós cremos em muitas palavras, mas não cremos no que Deus diz. Muitas vezes a gente crê no nosso, vamos dizer assim, na nossa intuição, porque a nossa intuição, a minha intuição não falha, a minha intuição é infalível, mas a gente não crê naquilo que Deus está falando. Quando eu olho para dentro desse contexto, eu olho aqui e vejo 4 coisas em Abraão. A primeira é a obediência. Obediência a quê? A voz de Deus. Deus não desceu na terra de frente de Abraão e disse: Abraão, eu quero teu filho Isaac. Deus falou no coração dele. Porque o momento da prova é o momento mais difícil, é onde muitas vezes, eu já cansei de falar nesse altar, é muito fácil engrandecer Deus, louvar a Deus, exaltar a Deus, quando está tudo bem. Eu quero ver quando chega a hora de Deus te provar. Eu quero ver você glorificar, exaltar, porque profetizar na vida dos outros é fácil. Eu profetizar na tua vida é fácil. Eu quero ver eu profetizar na minha vida no momento que eu estou passando. E olhar e ainda crer que Deus proverá. Vai existir momentos das circunstâncias da nossa caminhada cristã que nós vamos deparar com muitas situações, com muitas dificuldades, mas é no meio delas. E eu tenho aprendido isso com a minha psicóloga. Ela disse: o negócio não é o problema, é como você se lidar com ele. É como você enfrentar ele. Olha para Abraão. Eu fico imaginando Abraão. Eu não sei se você tem uma esposa igual de Abraão, porque o homem chegar para tua esposa e dizer: nós vamos sair dessa terra, eu não sei para onde, mas Deus vai nos levar. E a mulher fala: então vamos, porque se Deus falou, vamos. Mas aqui a gente tem carro, mas aqui eu tenho estrutura, mas aqui eu tenho um bom emprego, aqui eu congrego aqui. Não, mas Deus disse que é lá, mas lá onde eu não sei, mas eu creio que Ele proverá. Quando nós vemos a caminhada de Abraão e quando nós chegamos no capítulo 22, Abraão está muito feliz. A Bíblia diz que enquanto Isaac é desmamado, há um grande banquete, uma grande
manifesta. Porque o problema que começa a Deus provar Abraão não foi quando Isaac nasceu, não foi quando ele deu o banquete, é quando Isaac começa a crescer. As perseguições contra o próprio Isaac não vem quando ele é pequeno, é quando ele começa a crescer. Porque o inimigo quer atacar você, não quando você não é grande, é quando você começa a crescer. O inimigo quer te derrubar nas piores coisas que ele coloca na tua caminhada, quando você não é pequeno, quando você começa a crescer na presença de Deus. Quando nós entramos nesse capítulo, nós entendemos que Deus está dizendo algo para Abraão que até agora Abraão não havia vivenciado. Abraão vai ficar surpreso. E Deus diz: Abraão, eu preciso de um sacrifício seu agora. Agora eu estou falando com as minhas palavras. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Porque Abraão conhecia a voz de Deus. Poderia falar muitas vozes, mas Abraão sabia qual era a voz que ele tinha que ouvir. E aí Deus disse para Abraão: agora eu quero um sacrifício seu. Ele disse: Senhor, isso é fácil. Isso eu faço direto. Eu quero teu filho, teu amado, a promessa. Sacrifica ele para mim. E aonde dentro do texto mostra para mim Abraão dizendo: não, filho meu, não vou fazer. Sabe aqueles momentos que Deus diz: faça isso, e você diz: eu não vou fazer. Eu virei rebelde agora, não faço. Demorei para conquistar, demorei para almejar, demorei para você me abençoar, e agora não quer tomar? Não vou fazer. Abraão diz: onde que é? Vai para a terra de Moria. A montanha eu vou te mostrar, eu te tirei lá. Aí você vê Abraão ser obediente a Deus. Você vê Abraão dizendo: então vamos. Mas eu vejo dentro aqui a fé de Abraão. E a Bíblia diz que sem fé nós não podemos agradar a Deus. Eu quero te perguntar nessa noite aonde você tem depositado a sua fé. Onde você tem acreditado? Na palavra do presbítero Monsilva, ou que Deus proverá na tua vida? Você tem ouvido a voz de Deus? Porque eu poderia dar aqui vários exemplos para você de homens que ouviram a voz de Deus, de homens que foram tementes a Deus, mas a questão aqui não são esses homens, a questão aqui é você, é eu. Nós estamos crendo que Deus proverá na nossa vida, porque muitas vezes o nosso relacionamento vai de mal a pior e chega naquele limite, mas você olha e diz: Deus vai prover. Às vezes a dificuldade é com teus filhos, mas você olha e diz: Deus proverá. Às vezes o problema é lá no teu trabalho, é no círculo da tua amizade, é na tua parentela, mas você diz: Deus proverá. Deus muda o cenário. Eu olho aqui e vejo a confiança, porque muitas vezes sem confiança nós não vamos alcançar as promessas de Deus. Eu vejo aqui o temor de Abraão, e sem o temor nós não conseguimos, ou nós não chegamos nos objetivos de Deus na nossa vida. Eu olho para dentro da palavra de Deus e eu vejo o profeta Samuel. E Samuel foi um jovem, foi uma criança que nasceu dentro do templo, mas até um certo momento da sua idade ele não conhecia a voz de Deus. Ele ouvia muitas vozes. A voz que ele conhecia era do sacerdote Eli. Quando Deus chama ele 3 vezes e Eli entende que é Deus querendo falar com ele, e ele diz: olha, se chamar novamente, diz: eis-me aqui, Senhor, fala com o teu servo ouve. E aí, a partir daquele momento, Samuel começou a entender e saber o que é a voz de Deus. A pergunta nessa noite é: que voz você tem ouvido? Qual é a voz que tem falado ao seu ouvido? A voz do mundo que vai por aqui, ande por ali, faça isso aqui, mude isso aqui? Ou a voz de Deus? Ande aqui. Porque se você está aqui, eu vou. Quando nós olhamos, é interessante que Davi, ele tinha um grande temor de Deus. Davi era como eu e você, um ser humano, erra, peca, tem os seus deslizes, mas uma coisa que Davi tinha era temor de Deus. Quando Davi cai no adultério, a primeira coisa que ele faz é se humilhar diante de Deus, porque ele sabia o temor que ele tinha, ele sabia qual era a justiça
altíssimo de Deus. E quando você vai para o Salmo 51, você vai ver uma das maiores declarações de Davi a Deus. Davi não se importava com a sua coroa, Davi não se preocupava com o seu reinado, ele se preocupava que a presença de Deus, o Espírito de Deus, não saísse dele. Quando eu olho para dentro da palavra de Deus, e aqui Abraão, ele vai depositar a sua fé toda em Deus. Toda a sua caminhada foi depositada a fé em Deus. Toda a sua jornada, por onde Abraão passou, a fé dele era em Deus. Ele olhava e disse: Deus proverá. No momento, no cenário mais difícil da vida de Abraão, que é sacrificar o seu filho, ele ainda teve temor e a confiança em Deus de dizer: Deus proverá. Deus vai mudar. Pai, tem lenha, tem fogo, pai. Pai, está difícil. Pai, nós estamos caminhando 3 dias, a gente viu um cordeiro. O seu servo não trouxe cordeiro, pai. Nessas montanhas, dificilmente nós vamos encontrar cordeiro, pai. Deus proverá. É no momento que parece que nada vai dar certo que Deus proverá. É no momento de maior dificuldade sua que você vai olhar em Deus e vai dizer: Deus proverá. Tem uma história que eu gosto muito de José. E José talvez seja o maior símbolo de confiança em Deus. Se você estudar toda a trajetória de José, você vai ver que José, e eu fico pensando, pastor Eugênio, que muitas vezes Deus levanta profeta na sua casa e diz: Deus vai fazer isso na tua vida. Mas o processo, Nayara, de Deus fazer isso é dolorido. José teve um sonho, e o sonho, a gente sabe que o projeto de Deus é que ele fosse governador do Egito. Era o projeto de Deus. Mas precisava passar tudo aquilo, precisava apanhar tudo aquilo, precisava sofrer tudo aquilo. E aí a gente fica olhando, Deus faz uma promessa na nossa vida, mas a gente sofre tanto. Por quê? Por que precisa passar todo esse processo? Eu falei recentemente de Asaf no capítulo 73 do Salmo. Ele olha para o ímpio, ele tem inveja do ímpio, porque o ímpio é próspero, porque o ímpio é abençoado. E aí a gente fica olhando, nós servindo a Deus, levando porretada, levando cacetada. Aí você olha para José, olha o processo. José, os irmãos pegam ele. Os irmãos que ele compartilhou um sonho, porque quem são as pessoas que você quer compartilhar o teu sonho? As pessoas que estão próximas de você, as pessoas que fazem parte da sua família. E aí, os próprios irmãos jogam ele dentro de uma externa, dentro de um buraco. Aí, não sendo pouco, pega ele e vende. Os amalequitas vai vender ele no Egito. Ele vai para a casa de Potifar. Potifar compra ele. E a Bíblia diz que a casa de Potifar começa a ser próspera. Por quê? Deus era com ele. E o interessante, irmão Fernando, que eu comecei a analisar esse texto e comecei a entender por que Deus faz isso conosco. Se Deus fez com José, por que nós vai ser diferente conosco? Sabe por quê? Porque quando você vai lá para o capítulo 40 de Gênesis, versículo 14 e 15, se o Rafael puder colocar aqui para mim, olha que interessante esses 2 versículos. Gênesis 40, 14 e 15. É interessante que eu comecei a analisar esses 2 versículos. Ele diz assim, ó: porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale ao meu respeito com o faraó. Ele tire desta prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nessa masmorra. Sabe o que José está falando com o copeiro? O copeiro e o padeiro foram presos porque pegaram contra o faraó, estavam presos. Entenda que antes de José ser jogado na prisão, ele era o líder da casa de Potifar. Potifar passou toda a liderança de sua casa para ele. Ele começou a administrar a casa de Potifar. E você vai entender onde Deus quer chegar. Ele começou a administrar a casa de Potifar. A mulher de Potifar se interessou por ele.
Aí fez lá um bem bolado, que ele queria ter abusado dela e ele não fez isso, e Potifar jogou ele na prisão. Na prisão, o chefe da prisão vai dar a liderança dos presos para José. Administrou a casa de Potifar, agora está liderando a prisão. E quando nós chegamos nesse versículo, o copeiro, quando ele está preso, teve um sonho. E ele revelou o sonho desses dois. E aí, o copeiro foi agradecer ele. Ele disse: olha, quando você estiver de frente de Faraó, lembre de mim. Chega lá e fala para ele de mim, porque eu fui tirado, eu fui roubado lá da minha terra. Eu não vim aqui porque eu quis, eu não vim aqui porque o meu pastor me enviou, eu vim aqui porque me trouxeram forçado. Mas quando você chegar lá, você fala de mim. O copeiro falou? Não. A Bíblia diz que o copeiro vai lembrar dele 2 anos depois. 2 anos depois. E aí eu aprendo algo interessante aqui, guarde no seu coração. Por que o copeiro não falou quando ele teve a oportunidade de servir o rei? Porque ele foi servir o rei, ele era um servil-vivo do rei. Porque naquele momento, o cargo que estava à disposição era de padeiro, e Deus não queria José de padeiro. Às vezes demora um pouquinho para nós alcançar aquilo que Deus tem, mas não é perda de tempo, não, é porque é no tempo de Deus. Deus não queria que José fosse padeiro, ele queria que ele fosse governador. Mas para ele ser governador, ele precisa saber administrar. E ele foi administrar o quê? A casa de Potifar. Ele liderou. Para você ser governador, você precisa saber liderar. Isso não é só para ser governador. Em tudo na nossa vida, se você quer liderar alguma coisa, igreja, grupo, você precisa saber administrar e liderar. E isso não é para qualquer um. Deus disse: eu vou te colocar aqui. Vamos ver se você vai ser um bom administrador, porque eu vou ser contigo. Mas não adianta Deus ensinar a ser comigo, eu preciso fazer a minha parte. Deus disse: aí você saiu bem, vamos ver na prisão, porque você vai liderar um monte de gente aí fora. Você vai ser o governador deles. E aí, ele aprendeu a liderar. As coisas de Potifar foram prósperas. Faraó, as coisas de Faraó, porque Faraó vai dar o Egito para José governar, e ele só vai estar abaixo do trono de Faraó, abaixo de Faraó. E diz que tudo que José colocava a mão era próspero. Por quê? Não era por causa de Faraó, é por amor a José que Deus fez isso. Sabe que quando muitas vezes parece que as coisas não vão funcionar na nossa vida, e Deus diz: vai, eu vou prover, você diz, Deus proverá. É Deus dizendo assim: você faz a sua parte, que eu faço a minha. Você faz a tua, você contribui daí, eu contribuo daqui. Você se esforça daí, eu abençoo daqui. Você se dedica aí, que eu faço aqui. Não adianta Deus dizer. Eu vi uma vez um pastor, um senhor, não vou me recordar o nome dele agora, o Bento Genivaldo, alguma coisa assim. Isso, um senhor. Ele deu um testemunho uma vez na igreja que ele congregava, e veio um pastor lá e profetizou na vida dele que ia ser um grande pastor. Ele ia pregar no Brasil, no mundo. E aí o pastor dele disse: olha, esquece isso aí é bobagem. Você é um cara da cana, da roça, você não sabe nem ler isso. Ele diz que aquilo desanimou ele. Mas se é Deus falando, se Deus ficou no coração dele, ele disse: não, calma, ele é Deus que falou. Mas a questão que mais me chamou a atenção no testemunho dele, que hoje ele prega para tudo que é lado, ele disse que quando convidado ele a primeira vez para pregar no Congresso dos Estados Unidos, que ele chegou nos Estados Unidos, tinha aqueles hot dogs lá, cascota, tinha a foto dele no meio de pregadores de renome. E aí uma pessoa falou para o chefe do Congresso: mas quem que é aquele negão? Ele disse: é lá do Brasil. Você conhece? Não. Mas Deus mandou colocar ele. Mas aquele negão foi Deus. Deus falou, eu trouxe. O problema agora é Deus e ele. Deus mandou. Mas ele disse: irmão, eu não sabia ler, eu não sabia escrever. Mas quando me fez a promessa, eu fui atrás de estudar.
eu fui atrás de me aperfeiçoar. Porque Deus não adianta dizer que vai levar você para algum canto e você não se aperfeiçoa, você não estuda, você não busca, você não se dedica. Deus não vai te dar de mão beijada. Eu passei durante esses 4 meses, eu até falei para minha psicóloga, eu estou com muita dificuldade de sentar e estudar. Porque tanto era o pânico que eu estava. E aí, um tempo para cá, eu melhorei, graças a Deus estou melhorando. E aí, o que me chama a atenção é que a minha esposa até onde falou, você vê Deus te revelar, você estuda a palavra, Deus te dá coisas fora do comum, mas eu digo, eu tenho que me aperfeiçoar mais. Agora eu estou com tempo para estudar. Agora eu faço meu horário de trabalho. Então agora eu tenho que me aperfeiçoar, porque não adianta Deus fazer promessa na tua vida que vai te levantar um pregador, um levita, porque você fala assim, eu quero ser um grande músico, mas você não quer fazer aula de música, você não quer fazer aula vocal, você não quer aprender instrumento. Deus não vai chegar aqui e falar assim, sobe lá, vai tocar que eu vou colocar um anjo lá para tocar para você. Não vai ter. Eu que não tento estudar para ver se Deus vai descer aqui e falar, deixa que eu falo. Apesar que Deus fala através da boca do profeta. Mas a revelação, eu aprendi isso lá em Londrina, com o pastor Luiz um dia. Onde só dá informação, Deus dá a revelação. Mas o que eu quero te chamar a tua atenção nessa noite é que você crê que Deus proverá. Mas se dedique, se esforce, pague o preço. Eu já preguei isso aqui falando das 10 virgens, das 5 prudentes, das 5 sensatas. Elas todas estavam dentro da igreja, mas não queriam, elas não queriam se mesmo esforçar igual esforçavam as prudentes, mas queriam que Deus fizesse na vida delas o que fazia na vida das prudentes. Deus não vai fazer. Então, Deus vai te prover. Ah, irmão, eu não vou estudar não, porque Deus proverá. Deus proverá, mas você não estuda não, você. Ah, irmão, eu vou sentar aqui e vou esperar Deus abrir a porta do emprego. Fica sentado, você vai ficar sentado. Qual é a área que você quer trabalhar? Vai se aperfeiçoar, vai buscar conhecimento. Nós queremos muitas vezes ser usados por Deus. E eu falei isso aqui para a minha psicóloga, muitas vezes a gente quer pregar, louvar, mas ministério não é só louvar e pregar. Ministério é expulsar demônio, ministério é fazer visita. E se você tem medo de expulsar demônio, vai começar a buscar mais de Deus, porque uma hora você vai pregar e o demônio vai se manifestar ali. Chama o irmão Fernando. Então, ministério não é só pregar e louvar. Ministério é expulsar demônio, ministério é evangelizar, ministério é atrás da alma, ministério é falar do amor de Deus, ministério é pagar o preço, é jejuar, ministério é se consagrar, ministério é fazer como Abraão. Deus proverá, mas ele fez por merecer. Abraão disse, Deus proverá, mas ele estava na presença. Deus proverá, mas ele estava se dedicando. Deus proverá, mas ele estava na luta com Deus. Então, acredite que Deus proverá, mas se dedique. Busque no nome de Jesus. Olha para a história de Abraão. Vê o que Abraão deu. Eu até anotei algumas coisas aqui rapidamente. Eu coloquei aqui, ó, a preguiça destrói a ambição, a raiva destrói a sabedoria, o medo destrói o sonho, o ego destrói o conhecimento, o ciúme destrói a paz, a dúvida destrói a confiança. Mas se você inverter, a confiança destrói a dúvida, a paz destrói o ciúme, o crescimento destrói o ego, o sonho destrói o medo, a sabedoria destrói a raiva e a ambição destrói a preguiça. Se dedique naquilo que Deus tem colocado. Deus muda a minha casa, mas paga o preço. Aí você vai dizer assim, nossa irmão, eu estou orando há tanto tempo para Deus fazer isso e não acontece. Olha para José, 2 anos depois, Deus disse, agora eu vou te levantar governador do Egito, porque o único cargo que tinha naquela época, se o copeiro falar para mim, era padeiro. E você não está aqui para ser padeiro, você está aqui para uma coisa. Você não está aqui em vão nessa noite, você não veio em vão para a casa do Senhor nessa noite. É porque Deus queria falar com você, e Deus tem algo grande, não é só aqui dentro, é lá fora, porque lá fora tem uma legião de gente, lá fora tem pessoas sedentas, lá fora tem pessoas que estão clamando para alguém levar uma palavra para ela, um abraço, mas eu e você precisamos estar preparados para isso.
As almas estão lá fora, mas cadê os soldados? As almas estão lá fora. Se você passar em frente desses hospitais, você vai ver que tem muita gente chorando, porque tem um ente querido lá dentro que ele não sabe o que está acontecendo, e muitas vezes precisa apenas de alguém falar assim: Deus proveu, Deus vai fazer a vontade dele. Hoje eu fui em Colorado levar uma senhora e elas foram falando de herança, que morreu não sei quem, não sei aonde, em Campinas. E aí ela falou assim: Uber, deixa eu falar um negócio para você. Eu xingo, eu brinco, mas senão eu vou infartar. Não, pode ficar à vontade. E ela disse: olha, o cara morreu lá e aí o meu irmão disse que não vai ficar com a herança parte da casa, vai dar para o outro irmão meu, mas eu não ajudou minha mãe, não ajudou meu pai, não sei o que. O que você acha de tudo isso? Ele dá para mim. Só para ele dar para mim a parte dele, eu estou precisando. Aí eu disse: eu vou falar na direção de Deus para o sinal. Primeiramente, ora Deus me disse uma direção. Ela disse: por quê? Porque eu posso te falar muitas palavras para a senhora aqui, a senhora vai ficar até feliz, mas verdadeiramente quem vai convencer as pessoas e mudar o coração do meu irmão e fazer algo diferente é Deus, mas isso é a senhora que tem que se colocar diante de Deus. Eu não sei qual é a religião da senhora. Ela me saiu no hino católico, mas não vou. Eu disse: busque Deus, fale com Deus, ouve Deus. O que Deus falar no seu coração, faça. Mas eu tenho muita mágoa dele por causa disso. Eu disse: enquanto a senhora tiver mágoa no seu coração, Deus não vai agir. Procure tirar isso do coração da senhora. Chega lá, pede perdão para ele. Ela falou assim: mas ele fez algo de errado com a minha família. Chega lá, pede perdão, porque isso vai levantar o coração dele. Ele vai dizer: mas não era eu que tinha que pedir perdão? Ela está pedindo perdão. E faça isso, eu não vou esquecer. Eu vou chegar em Campinas, vou procurar o meu irmão e vou pedir perdão para ele, mesmo eu dando certo, mesmo a senhora dando certo. Pede perdão. Amém, queridos? Rafael, está pronto aí? Eu queria que você fechasse os seus olhos e prestasse atenção bastante nesse louvor. Que Deus venha falar com você através desse louvor, mas principalmente venha falar através do Espírito Santo de Deus no seu coração. Nós somos somente um instrumento, um vaso que Deus usa, mas quem muda, quem renova, quem transforma, quem muda o cenário, quem vai prover na tua vida. Jesus
E nessa noite nós declaramos sobre a tua igreja que a tua palavra será cumprida no nome de Jesus. Quem crê que Deus proverá. A Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja. Deus abençoe a vida do seu Espírito Silvio. E cada dia ele possa estar usando cada vez mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos confiar nisso que foi pregado aqui nesta noite. A palavra de Deus, às vezes, Deus tem 3 maneiras de responder para nós: sim, não e espera. Sim, não e espera. Se ele fala sim, glória a Deus. Se ele fala não, glória a Deus. Se ele fala espere, espere. O nosso Deus, às vezes, a gente estudando a Bíblia, ele é até engraçado. Ele fala para Moisés, vai lá e fala para Faraó. E assim. Porém, eu vou endurecer o coração de Faraó, ele não vai deixar você sair. Você talvez vai falar assim, para que eu vou lá? O Senhor vai endurecer o coração do homem? Mas Moisés ia. Isso aconteceu por quantas vezes, irmãos? Quantas pragas tiveram que vir no Egito? E ele obedeceu. Não era mais fácil na primeira Deus já amoleceu o coração de Faraó? Então tem coisa na minha vida e na tua vida que não tem explicação. Não é para ter, é só para nós confiar. Porque talvez Deus está dizendo, ó, espere, só espere. Tira o pezinho do acelerador e espera. Espera, nossa. É como o presbítero acabou de pregar. Quem que fez aquele homem esquecer de José no presídio? Foi Deus. Porque se naquela hora ele lembra, o que ele ia ser? Simplesmente um padeiro. Mas Deus não queria isso para ele. O que Deus tem para mim e para você é grande, mas nós temos que saber esperar na presença do Senhor, amém? Quero lembrar os irmãos que amanhã, às 8, né, pastor? Às 20 horas, nós temos reunião de obreiro, o pessoal que dirige cultos, líder, tá? Nós temos reunião aqui com o pastor para a gente alinhar os trabalhos desse ano. O ano já começou, 23 dias, já foi embora, irmãos. 23 dias já foi embora. Eu nem vi esses 23 dias embora, mas já foi. Então amanhã nós temos reunião, não falte. Teu compromisso não é com o pastor Carlos, nem com a pastora Neuza, nem com a pastora Gileu. Teu compromisso é com Deus. Eu sempre falo isso para as irmãs. Nosso compromisso é com Deus. Então amanhã nós temos reunião. Sábado nós temos um culto de jovem a partir das 20 horas também. Deus tem usado esses jovens grandemente aqui. E domingo, um grande culto da família. Que você possa se fazer presente, anunciar o Evangelho aí fora, convidar alguém para estar aqui. Você pode ter certeza que Deus vai cada dia mais abençoar as nossas vidas, amém? Rafael está fazendo assim com a menina dele, achei que ela tinha algum recado para dar. Amém, igreja? Se coloque de pé, vamos agradecer a esse Deus. Eu agradeço a presença de todos, né, nessa noite, que não olhou para o tempo. E quinta-feira que vem nós estamos aqui novamente num culto maravilhoso. E vocês são os nossos convidados para estar aqui juntamente com essas varoas valentes, amém? Senhor Deus de poder e graça, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus, por esse culto. Te agradeço por esta palavra, te agradeço pelos louvores, te agradeço, Senhor, por cada vida que aqui entrou. Nesse momento, meu Deus querido, nós estamos indo para a nossa casa. Peço a tua bênção, que o Senhor venha guardar e proteger a vida dos teus filhos, Senhor. Que o Senhor tenha uma noite abençoada, uma sexta-feira abençoada, um sábado abençoado. Que esse resto de semana seja guardado e protegido e com a presença do Senhor, Espírito Santo, em nossas vidas. Pai, abençoa os teus filhos, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que eles passarem desta porta, Senhor, eles venham a ser protegidos e guardados por Ti, Pai, em nome de Jesus. Que eles possam levar a bênção para o lar deles, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do amado amigo, divino Espírito Santo, esteja com todos e todos digam amém. Vai em paz, que o Senhor nos